Então, hoje eu vou conversar com o Bruno Frati, que ele é diretor da ANEP, Associação Nacional de Estudos Psicanalíticos, e ele vai falar um pouco para a gente sobre a psicanálise atual, moderna, que a gente está presenciando hoje. Então, Bruno, conta para a gente um pouco, primeiro, sobre sua formação, como que você escolheu a psicanálise, como foi esse caminho. Bom, Júlio, primeiro agradecer pelo convite de estar aqui com você hoje, conversando com você. Acho muito legal a gente falar desse tema psicanálise, que hoje é um tema que ele se perdeu um pouquinho, né, na boca do povo, mas eu acho que a gente pode esclarecer, tirar algumas dúvidas e falar um pouquinho sobre a própria psicanálise, né? Bom, como você já me apresentou, eu sou o Bruno, eu sou psicólogo, eu sou psicanalista e eu sempre brinco que a fruta nunca cai longe do pé, né? A minha mãe era psicanalista e o meu pai era psicólogo, então eu fui a junção dos dois. Psicanaliticamente a gente entende alguma coisa, né? É verdade. Mas então essa é a minha formação atual, psicologia e psicanálise. Eu sou um apaixonado pelo estudo da psicanálise. Muito bem. E você tem uma irmã também que é psicanalista, professora. Tenho também uma irmã que é psicanalista, tenho uma tia que é psicanalista, então ali a família tá meio rodeada. Sim. Você falou algo interessante com relação à psicanálise, a gente poder falar um pouquinho mais sobre ela. Me conta um pouco mais sobre a NEP, como ela surgiu, e gostaria que você falasse um pouco sobre o curso também, porque foi um curso muito indicado, e inclusive eu levei minha irmã que é psicóloga, né, também para verificar o curso, a grade, e ela gostou muito. Então, além de ter sido indicado o curso, eu gostei muito da grade, é uma grade muito séria, muito ética, os professores são excelentes, então eu estou tendo um aprendizado muito grande. Mas gostaria que você falasse um pouco mais sobre a história da NEP, né? E algo bem interessante que eu vi logo no primeiro dia que eu fui lá, que é o tripé psicanalítico. Bom, Júlia, é muito bom a gente falar sobre a NEP justamente numa semana muito importante. Dia 25 é aniversário da NEP. Faz 18 anos que a gente está aí já transmitindo a psicanálise, né? A ANEP, ela justamente começou na sua história, na sua essência, com a minha mãe e com o meu pai, justamente em poder trazer a psicanálise aqui para o interior de São Paulo, que é Sorocaba. E aí nós somos a primeira escola aqui de Sorocaba, os pioneiros na transmissão da psicanálise. E o intuito, justamente desde o início e até hoje, é a seriedade no trabalho da psicanálise. É na seriedade, na formação, na ética, porque o que a gente vê hoje? A gente vê que as escolas de psicanálise que estão surgindo estão prezando muito mais pelo mercado do que pela formação. Então, não generalizando, não citando nomes, mas a gente vê cursos de psicanálise de 6 meses, curso de psicanálise de 8 meses, aulas gravadas. E a gente tem que pensar o quê? E a pergunta que eu sempre me faço: você, Júlio, gostaria de passar por análise com um psicanalista que fez um curso de 6 meses gravado sem o tripé? E é Sem aí dúvidas que não. e é aí que entra o tripé, né? Toda a formação do analista ela é baseado em 3 pontos: a teoria, a análise pessoal e a supervisão. Eu vejo que alguns alunos até brincam: quem inventou isso foi a instituição, né? Não. A teoria ela é um ponto muito importante, só que eu falo que a teoria ela não é o mais importante. Eu gosto muito de uma parte no livro de Freud chamado Questão da Análise Leiga, que ele fala que o analista ele só vai se formar na sua própria experiência de analisando.
Então, desses 3 pontos, se eu pudesse salientar, o ponto mais fundamental da formação do analista é a análise pessoal. É ali que ele vai ter o contato, primeiro, com o objeto de estudo da psicanálise, que é o inconsciente. Ele vai conseguir trabalhar as suas próprias questões e, acima de tudo, reconhecer o seu próprio desejo. Né? Então, o fato não é só se intitular eu sou psicanalista. Ser psicanalista é igual Freud e Lacan traziam essa ideia, né? Psicanalista todo mundo é. Mas será que há um psicanalista dentro de você? Tudo se baseia dentro dessa formação ética. A teoria, a análise pessoal e a supervisão, que também é outro ponto super importante, que é quando o analista vai lá, atende o seu paciente e depois ele leva esse caso para um outro colega, para discutir, lógico, tudo dentro de uma ética, num consultório, baseado também em uma teoria, né, para ter uma supervisão sobre esse caso. Então, a ANEP sempre prezou por esse fundamento ético, porque não se faz psicanalistas apenas com aulas. E você, como um estudante de psicanálise, você também pode me corrigir se eu estiver errado, mas também não é o fato de você estar ali enquanto aluno e só receber conteúdo. A psicanálise ela precisa ser transmitida, ela precisa atravessar o sujeito que está ali, igual a análise atravessa o sujeito, igual uma supervisão atravessa um sujeito. Então, a ANEP, desde o início, sempre prezou por esse cuidado com a psicanálise, porque nós não queremos que o paciente chegue no consultório e seja mal atendido, ou misture alguma coisa que não é psicanálise. Sim, entendo. Então, a psicanálise, ela, de certa forma, não pode ser aprendida, ela tem que ser vivida e internalizada. Então, por isso esse Exatamente. tripé, da importância do tripé e a seriedade. Uma palavra que você falou que é muito importante, que é a ética. Eu tenho percebido os professores são muito éticos, eles não falam de política, não falam de religião, eles estão ali para transmitir, como você falou, Atravessado. atravessado pela psicanálise. Então, eu tenho percebido que não é só da boca para fora, eu vejo isso em sala de aula. Então, os professores têm uma ética, um cuidado ao transmitir para os alunos de uma forma muito positiva. E a psicanálise é isso, né, Júlio? Se o professor que estiver lá, né, o psicanalista que estiver lá, não tiver esse cuidado ético durante a aula, quem dirá no consultório dele? Então é por isso que todos os professores que estão ali, primeiro têm uma formação excelente, atendem, fazem 9, 10 anos de experiência clínica, porque não é só chegar lá e falar. Eu falo que um bom professor de psicanálise não se forma só lendo livro. Ele precisa sustentar o seu lugar de estar ali na sua clínica também, né? É verdade. E com relação à psicanálise, para quem é indicado? Quem deveria procurar psicanálise ou quem pode procurar psicanálise? Para quem você indica? A psicanálise eu indico para todo mundo. Eu brinco, né, às vezes que a análise pessoal deveria estar no currículo básico escolar, né? Mas o ser psicanalista é para todos. Mas é aquilo que a gente falou, mas será que há um psicanalista ali? Isso é só dentro da análise pessoal. Mas a psicanálise, né, segundo Freud, ela não é só para médicos e religiosos, é para todo mundo. Sim. E com relação à teoria, existe algum teórico que você se identificou mais com? Ou, é claro que a gente tem a nossa caixa de ferramentas, muitos teóricos que ah, nos deram essa possibilidade de utilizar essa caixa de ferramentas bem ampla.
Mas você tem alguma identificação com algum teórico, alguma teoria em geral? Quem são os principais da psicanálise? Bom, os principais que a gente mais ouve falar, né, é Melanie, a Anna Freud, Melanie Klein, Anna Freud, Winnicott, Bion, Lacan, Laplanche, Pontales, e entre outros. Mas o que eu me identifico mesmo, toda a minha linha de estudo, ela é baseada em Lacan. Eu me identifiquei com Lacan justamente porque ele tenta fazer uma coisa com a psicanálise para tentar corrigir um erro da época dele. A gente tem que pensar que a época de Lacan, a psicanálise ela estava sofrendo muito com o charlatanismo. Todo mundo se dizia ser psicanalista sem uma formação básica, né? Então, o que o Lacan ele fez? Até o seu seminário 10, ele tentou fazer uma criação em cima da psicanálise. A partir do seminário 10, é um marco temporal que a gente chama de o retorno ao Freud. É quando ele fala, não, vamos pegar o que Freud escreveu, trazer na contemporaneidade, agregar com o que eu escrevi, mas vamos tentar trazer um caráter científico para a psicanálise. Então, muitas vezes a gente fala, e a psicanálise lacaniana é difícil porque tem fórmulas, símbolos, mas é justamente porque o Lacan estava tentando trazer um caráter científico para aquilo que estavam falando que era só uma pseudociência, aquilo que era um charlatanismo. Então, o Lacan ele conseguiu comprovar o porquê esse inconsciente, que na ideia freudiana não havia um lugar, era imensurável, por que ele é uma ciência? Né? Então, essa foi a ideia de Lacan. E eu me apaixonei nos estudos dele justamente porque o Lacan, eu brinco que ele é o psicanalista da escola, ele é o psicanalista da formação. Ele olha para a formação do analista daquela época e debate, critica, tanto que ele tem um episódio da vida dele que ele se separa do IPA, né, a Associação Internacional de Psicanálise, e cria a escola francesa, onde para você adentrar a escola francesa, você tem que passar por 3 anos de um estudo para daí estudar a psicanálise, né, o que ele chamava de cartel lacaniano. Mas então eu me apaixonei por Lacan porque a ética que ele traz é a ética que eu tento implementar hoje na NEP, que é olhar para a formação do analista, para o psicanalista da escola. Muito bem. E as pessoas, elas têm uma imagem associada à psicanálise, que é o divã, a psicanálise tradicional. Para quem procura, hoje tem muita procura por um curso de psicanálise, uma formação. Qual é o campo de atuação? Como o psicanalista atua, na verdade? Aquele divã é verdade ou é fantasia? Como funciona a atuação de um psicanalista formado? O psicanalista formado, eu falo que ele tem aí uma grande abertura de trabalho, né? Hoje, a gente vê psicanalistas atuando na clínica, não necessariamente com essa ideia ortodoxa, mas uma ideia mais contemporânea. Eu vejo psicanalistas trabalhando em instituições, né, com grupos. Então, o Bion é um excelente autor para quem quer trabalhar com grupos, né? Eu gosto muito dos psicanalistas que hoje trabalham no contexto hospitalar. Os hospitais têm tido uma abertura muito maior para receber estes psicanalistas. Então, hoje, o psicanalista não necessariamente ele vai se fechar só à clínica. E lógico, a clínica ortodoxa não cabe mais na nossa clínica contemporânea, né? Então a ideia do divã, a ideia da utilização do divã é válida, mas muitas vezes o nosso paciente não vai querer usar o divã.
né? O Freud ele falava que ele atendia o paciente segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Hoje em dia a gente não faz mais isso. Então eu acho que o convite da psicanálise é como que a gente pode repensar a clínica nessa contemporaneidade que muda a todo momento. Então, dia 25, a ANEP comemora 18 anos em Sorocaba. Isso. E tem outras filiais? A gente tem uma filial nossa em Indaiatuba, temos uma filial nossa em Itapeva e estamos agora abrindo uma filial para o segundo semestre em São Paulo. Sim. E como eu faço, se eu quiser estudar na ANEP, eu consigo acessar o website por onde eu faço a inscrição? Nós temos dentro do site www.aneppsicanalise.com.br. Ali dentro do site você consegue apertar na aba de chamar o nosso comercial. No nosso próprio Instagram, que lá a gente posta direto sobre eventos, sobre palestras, cursos extras, porque aqui na NEP a gente também já está trabalhando de uma outra forma. A gente não está ficando mais só na formação, e sim no que a gente chama da educação continuada. Então, aí para o segundo semestre, a gente está recheado de cursos novos, cursos rápidos, né? Então, você pode acompanhar também lá pelo Instagram, a NEP Psicanálise. A gente vai ter bastante coisa legal, bastante temas contemporâneos. Inclusive, a gente está para lançar aí um curso novo no segundo semestre que eu vou ministrar, que a gente vai pegar as patologias do contemporâneo, né, que é o que é mais falado hoje em dia, né, é o que a gente vem sofrendo na nossa sociedade. Então, a gente vai fazer um estudo sobre as patologias do contemporâneo. Então, eu acho que vale a pena ir acompanhando lá pelo Instagram e pelo site também. Muito importante essa educação continuada, né? Além da formação, eu já fiz alguns cursos pela ANEP, como de hipnose. Então, existem muitos cursos que são excelentes na ANEP Sorocaba. Porque a ideia, né, daquela do tripé que a gente até estava tá falando, né? Assim como a análise pessoal, ela é interminável, ela é terminável em um certo ponto, mas interminável em outro, né? A supervisão também não para, a teoria também não para, né? Se a gente pensa que só discorrer um pouquinho sobre a questão da sociedade, se a gente pensa que consideramos Bauman, né, Zygmunt Bauman, um sociólogo contemporâneo, hoje existe uma contemporânea muito maior. O Bauman ele falava de sociedade líquida. Hoje a gente já está pensando numa sociedade gasosa, onde tudo se desfaz muito mais rápido. Então, o psicanalista precisa acompanhar essas mudanças. Ele precisa ser adaptável a essas mudanças que são muito rápidas, né? Uhum. Estão acontecendo no momento. Muito interessante. Eu agradeço pela entrevista. Provavelmente a gente vai ter outra, porque nós vamos abrir para perguntas para a próxima. Perfeito. Estarei aqui disponível, Júlio. Muito obrigado. É um prazer poder estar aqui com você, poder falar sobre a psicanálise e fico muito contente que seja com você também, uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que sempre traz bastante conhecimento em aula, então eu fico muito feliz. Prazer foi todo meu. Em breve nos falamos novamente com perguntas sobre a psicanálise.